Olá, então hoje nós vamos fazer mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje o capítulo que eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E aqui nesse capítulo nós temos um tópico que é o tópico Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vou fazer a leitura aqui para a gente poder refletir. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança! Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, orem sempre para o céu e digam, do fundo do coração: Meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se do que Cristo falou. Se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia, nas trevas, amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo, nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: Alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade. Pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos que estão aqui recebam a minha bênção. Nessa passagem, tem um ponto interessante que a gente pode refletir. Ele aqui está falando dos cegos, mas a gente pode levar isso para todos os sofrimentos materiais, né? Os sofrimentos que a gente enfrenta na carne, né? As diversas doenças, né? E entre outros problemas, não só do corpo físico, né? Questões materiais, outras dificuldades. E às vezes a gente não consegue enxergar a inteligência divina por trás daquele sofrimento, né? A gente
de repente, né, tendo uma doença, igual é o caso aqui, né, que ele cita da pessoa cega, que daí ela está sendo privada de ver as coisas do mundo, e aí então ela não vai entrar numa queda, né, de ilusões daquelas coisas que ela vê. E se a gente for parar para pensar, as outras doenças também a gente pode enquadrar dessas maneiras, né? É, mas também a questão, por exemplo, material, né? Se a gente tivesse, né, todas as boas condições materiais, o que será que a gente faria disso? Então, são casos em que a gente precisa pensar, né, que as dificuldades que a gente passa e que às vezes a gente enxerga como sofrimento, né? A gente enxerga como uma dificuldade, né? Na realidade não é nem uma dificuldade, são as provas da vida que a gente passa. Muitas vezes elas são necessárias para que a gente consiga se libertar dessas questões que são questões materiais e muitas vezes, como ele fala aqui, conseguir purificar o nosso espírito. Então, quando a gente tem uma doença que se desenvolve no corpo físico, ela nos chama a refletir sobre que tipo de comportamento eu ainda tenho que eu preciso mudar, né? Sobre o que Deus está querendo me dizer com aquilo, né? Sobre o que essa situação está querendo me dizer. E aqui, gente, é importante a gente lembrar que não existe castigo, né? O Espiritismo ele vem nos trazer muito claramente em todas as suas mensagens sobre a lei de ação e reação, a lei da causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa. Então, assim, quando a gente vê as situações da nossa vida em que a gente não encontra, né, as causas atuais durante essa vida, que você pode pensar, eu não sei o que eu fiz para merecer isso, a gente já está partindo de uma visão equivocada para que a gente consiga transformar isso na nossa vida, né? Então a gente tem a opção de observar essa situação como um aprendizado, por mais difícil que seja esse aprendizado, a gente saber e sempre se lembrar que tudo passa e que isso também vai passar, como dizia Chico, né? Isso também vai passar. Então, a gente analisar, né, a vida como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, sabendo que nós temos sucessivas reencarnações, que nós temos uma infinidade de vidas ainda pela frente, que já tivemos outras, e que hoje o que passamos aqui é resultado das vidas anteriores, né, de todo o nosso aprendizado anterior. Então, o que hoje a gente está fazendo para que, a partir daqui para frente, nos nossos próximos dias, nas nossas próximas encarnações, a gente consiga viver vidas mais felizes? Porque como, gente, que a gente vai viver vida feliz se anteriormente matamos, prejudicamos, cometemos diversas séries de atrocidades e hoje nós estamos experimentando os resultados das nossas ações passadas? Então, a gente precisa sair do estado de vitimismo, isso que o Espiritismo sempre nos lembra, que a responsabilidade é nossa. Não existe castigo, não existe castigo, né? Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário. Deus criou as leis que são universais e valem para todos. A lei de ação e reação, de causa e efeito. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, eu vou precisar colher. Se eu plantei uma semente de milho, eu vou colher milho. Então, não tem como eu colher outra coisa. Então, se eu quero colher coisas melhores, eu preciso plantar coisas melhores, melhorar as minhas sementes. Então, assim, é algo para a gente refletir, pensar sobre essa questão, né, do sofrimento. Outra coisa, ele fala aqui assim, né, que Cristo falou que se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que cause a perdição de vocês. Essa passagem, a gente pode também refletir sobre o seguinte: quando a gente está diante de ambientes, de situações em que o que prevalece são as coisas negativas, os comentários negativos, os vícios, tudo isso, a gente pode ser levado, a gente pode tender a querer se adaptar àquele ambiente e aquilo nos contamina.
Então, quando ele fala que é melhor você arrancar o seu olho e atirá-lo ao fogo, que significa corte todos esses canais que você possui que ainda te ligam a essas baixas vibrações, aos vícios, aos defeitos. Corte tudo isso. Se você, de repente, experimenta sentimentos mais violentos ao assistir um filme, ou estar em contato com outras pessoas que te causam isso, porque, né, de repente são comportamentos ali de um grupo, corte isso. Então, é a gente cortar, né, essas coisas. Eu costumo dizer que nós precisamos cortar todos os canais que nos ligam aos negativos. E negativos são aqueles seres que escolhem continuar na escuridão. Porque se nós não cortarmos esses canais, para lá nós também vamos. Então continuaremos tendo vícios, defeitos, enfim. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. Bem-aventurados os puros de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. É algo para a gente refletir durante aí a nossa vida. Obrigada e até o próximo vídeo.